uma coisa que eu percebo, assim, quando a gente pensa, muitos filósofos fazem aquela analogia dos 4 estados do homem. Então o homem surge como um ser político, a gente pensa na atuação na polis, mas isso é muito anterior à própria Grécia, né. Na verdade é o homem dos contratos, o homem quando consegue se fixar num território pela agricultura. Uhum. Depois desse homem político, surge um homem que é chamado homem religioso, profundamente influenciado pela Idade Média, depois aquele processo da Reforma Protestante, e aí o homem depois do renascentismo, do iluminismo, surge a Revolução Industrial e ele se torna um homem econômico. E você vai ter Adam Smith, você vai ter Karl Marx, essa luta entre esquerda e direita, e o último homem é o homem que surge depois da psicanálise, Jung, Freud, que seria o homem psicológico ou o homem terapêutico. E o que esse homem tem de distinção de todos os outros é que ele olha para dentro de si e coloca suas paixões no exterior. E onde a gente percebe muito isso? Dentro do movimento feminista, pós-sufrágio, né? Então, a epítome desse pensamento, por exemplo, é o filme Divertidamente, onde a menina na cabeça dela é dominada por suas emoções. Quer dizer, ela é a raiva, ela é a tristeza, ela é a alegria, ela não tem nenhum outro conjunto de valores, né? Nada que guia aquelas emoções e aquelas paixões. Então, os homens estão entregues às suas próprias paixões. E isso se molda no identitarismo, vários movimentos que hoje existem na sociedade. Isso influencia profundamente o feminismo. A desconstrução da imagem da mulher hã, no matrimônio, né, matriz, que vem da mulher. A união entre um homem e uma mulher que tem como objetivo gerar uma prole. Isso acabou, essa história. Tanto que você pega um filme, por exemplo, recente também, eu falei do Divertidamente, você pega o filme da Barbie, por exemplo. Eu não sei se você assistiu esse Assisti. filme, mas a primeira cena do filme é a criança se deparando com uma boneca gigantesca, perfeita, uma mulher linda, e ela destrói a criança, o boneco criança. Então, quer dizer, ela projeta a imagem dela mesmo num ideal de seja quem você quiser, Barbie. A Barbie é isso. Então, essa desconstrução da maternidade, dos papéis de gênero, isso vem nas ondas do feminismo. Você acredita que de alguma maneira a Red Pill ou o MGTOW, o MRA como um todo, acaba sendo uma resposta a esse movimento? Acaba sendo uma resposta, mas não é uma resposta da mesma natureza, Ok, porque o feminismo eles querem isso daí mesmo, eles querem uma mudança estrutural. A gente aposta é na salvação individual. ok. Você ou não tem como você pensar em qualquer alternativa do que seja você mesmo. Você homem, você mesmo ter a rédea da sua vida. Não tem outra forma. O mundo não vai voltar pra enfim, pra, sei lá, 1950, 60, 70, não vai voltar. Uhum. Não, as mulheres não vão mudar. É isso daí que você tá vendo mesmo. As leis estão aí, tá? Também não tem perspectiva de melhora, assim, pode ser que um dia mude, mas primeiro vai piorar bastante, Ok. entendeu? As leis vão ficar cada vez piores. Aham. Bolsonaro aprovou mais de 60, 70 leis feministas Normas, né, tem e norma, tem tem lei no e é, e meio, tem, né. assim, tipo, lei absurda, lei Mariana Ferrer, que a gente sabe que mentiu pra caramba, ela perdeu o processo justamente porque, tudo que ela estava fazendo era uma encenação, não Uhum. tinha materialidade nenhuma ali, mesmo assim ganhou uma lei com o nome dela. Certo. Então, assim, as coisas vão piorar, o mundo tá aí, cara, o que que você vai fazer com isso? Ok. Aí você faz o que você quiser. Eu sou casado, tem gente que não quer casar, tem gente que vai casar depois de um determinado tempo, vai estudar bastante, tem gente que casa, mas não mas quer fugir daqui do Brasil, quer ir pra outro lugar, quer morar fora do país, enfim. Você faz o que você quiser. Uhum. Não é uma coisa normativa. Já no feminismo é uma coisa normativa. Ok. Então o feminismo militou muito contra o casamento, militou muito contra a maternidade, militou muito contra certas questões que são ali essenciais ao feminino, né, à mulher, como o cuidado, como a beleza, Aham. enfim. O feminismo tem um caráter normativo, Ok. tem que ser assim, tem que militar e tem que não apenas você ser assim, tem que as outras serem assim. Ok. Tá? O que que acontece? O Red Pill tem um caráter de resposta, porque como eu falei, quem tá trazendo
a Red Pill para a superfície é justamente as pessoas que estão promovendo esse caos. Uhum. A situação ficou tão insustentável, se 50% dos casamentos acabam em menos de 10 anos, como que as pessoas vão continuar pensando no casamento? Como que vai ser esse casamento? Se 53% dos lares são comandados por mulheres, sem o pai presente em casa, Uhum. como que crescem essas crianças em lares de mães solteiras? Uhum. Os Então, dados. tudo isso, se a infidelidade aumentou absurdamente, né, se tudo isso tá realmente, escancarado, as pessoas elas vão começar a querer entender o porquê disso. Uhum. E muitas vezes as respostas que dão, são respostas que, sei lá, você pega uma psicóloga qualquer falando: "Ah, é porque, assim, você casou com uma pessoa que, os valores dela eram diferente do seu. Ok. Ah, porque os objetivos eram diferentes". Não, não é, entendeu? As respostas também que a própria Matrix dá para certos problemas são insuficientes. Uhum. Uhum. E quem tá esperando muitas vezes a solução, tem que aceitar o remédio amargo, a Red Pill é o remédio amargo. Certo. A Red Pill é justamente isso, ó, pra funcionar tem que ter um jeito certo de se fazer. Uhum. E eu vejo as pessoas buscando isso cada vez mais, não apenas homens. Cada vez mais eu converso com mulheres, cada vez mais eu estou conversando com influenciadoras que concordam com o que eu falo, com as minhas participações no Pânico, quando eu vou e abro mesmo, assim, e falo a respeito daquilo que eu acredito. As pessoas têm buscado cada vez mais uma resposta, porque as pessoas estão cansadas de errar, Uhum. estão cansadas da confusão mental Certo. que estão. E, enfim, é muito mais fácil você chegar para uma mulher e falar assim: "Não, porque você tem 40 anos de idade, você vai encontrar seu príncipe. Você é linda, você é maravilhosa, você pode", entendeu? Uhum. As estatísticas não mostram isso. Certo. Cada vez que uma mulher fica mais um ano solteira, ela decai a porcentagem dela de encontrar um marido, Certo. entendeu? E sem contar filhos. Então, assim, mas é uma coisa que alimenta a outra. Quanto mais as mulheres ficam solteiras e elas não engravidam, todo mundo sabe que uma hora ela vai correr contra o tempo. Uma hora ela vai falar assim: "Putz, eu preciso me preparar para encontrar alguém, caso eu ainda queira ter filhos". Como Uhum. ela não tem tempo, ela vai congelar óvulos, que é uma coisa caríssima, e o Brasil tá, tipo, tá disparando no número de mulheres que estão congelando ovos. Ok. Tem gente lucrando com isso. Lembra que eu te falei? A própria Matrix, ela tem essa questão de estímulos, Uhum. né. Então você estimula um monte de mulheres a desprezar o matrimônio, a desprezar a maternidade, porque quando ela chega num determinado momento da vida dela, a biologia grita. Uhum. Ela vê que, tipo assim: "Não, espera aí, meu ciclo social tá fechando, eu tô ficando cada vez mais, assim, pouco mais, sociável". Preterida em Ou relação quando a. eu saio pra algum lugar mesmo, os caras não chegam mais em mim. Tem um monte de Uhum. mulher reclamando. Por que será? Por que quando ela tinha 20 anos não estava reclamando e agora com 30 e poucos ela tá? Uhum. Por certas coisas, entendeu? E o remédio é amargo, como eu falei. Certo. E aí ela vai congelar óvulos, aí ela vai tentar muitas vezes encontrar um cara que seja mais ou menos compatível, porque muitas vezes ela quer ter um filho, quer ter uma família e etc. Só que muitas vezes um cara ideal pra realmente uma família e firmar um compromisso com ela já passou, esse cara casou com uma outra. O que ela Certo. vai fazer? Uhum. Então, muitas mulheres estão realmente nesse percurso. A gente tem vários vídeos, inclusive no Brasil, mas nos Estados Unidos é cheio de mulheres, que são mulheres que foram traídas pelo feminismo. Uhum. Então, como eu falei, nada mais traz à tona o discurso da Red Pill do que do próprio caos social que a gente tá tendo. Certo. Uma coisa que eu percebo também dentro de alguns produtores de conteúdo da Red Pill, porque antes de você vir aqui eu dei uma olhada em bastante coisa, Legal. e eu vi que existe um pouco esse romantismo, esse idealismo. Ou seja, quando a gente chegar no final desse túnel, você até passou por isso, mas você não se aprofundou. Eu sei que você não fala a respeito disso. Mas quando a gente passar por esse túnel, poderá haver uma luz onde as mulheres voltam para a mesa e renegociam com os homens os termos de uma geração, como você mesmo disse, que não se casa, que perde muito tempo da juventude, que poderia estar aproveitando com um homem bom, um homem bacana, juntar num casamento de amor sacrificial de ambas partes. Mas eu percebo que tem esse idealismo de que a partir da própria constatação dessa geração meio que perdida, entre aspas, próximas mulheres podem surgir e vir à mesa. Você não percebe também um pouco dessa retórica, esse romantismo por parte dos rapazes? É uma discussão se vai acontecer, se não vai acontecer, mas acontece de alguma forma. Hoje você tem mulheres muito jovens, influenciadoras, eu até sigo bastante, tem mulheres que fazem, por exemplo, cursos e conteúdo sobre modéstia,
Uhum. Ser uma mulher tradicional, aprender a cozinhar, aprender a cuidar de uma casa, ser eficiente na questão da gestão do lar. Se tiver filho, tem que levar o filho para a escola, tem que pegar e cuidar muito bem, ser muito pontual com as questões dos horários, das Uhum. atividades e tal. Justamente porque essa mulher, por exemplo, como eu falei, tá em falta. Uhum. A trad wife, né? Não... Tem muitas mulheres que, sim, não deixa de ser uma romantização, Ok. né? Não deixa de ser uma romantização também. Então, algumas meninas fazem um discurso, não sei se é um discurso honesto. Por que que é um discurso honesto? Não sei se é um discurso porque engaja apenas, ou se a Uhum. pessoa realmente acredita naquilo, vive aquilo, etc. Enfim, é isso, a gente não dá pra saber a intenção das pessoas, mas há sim um nicho de mulheres que querem uma configuração tradicional de casamento, onde o homem é provedor, Uhum. e ele trabalha, traz o dinheiro e te deixa sem as preocupações do mundo, e você fica tranquila em casa, fazendo aquilo que, teoricamente, a feminilidade lhe pede, que é o cuidado, não é verdade? Uhum. E a questão do afeto, ou seja, sabe, fazer coisas com afeto. Então, a Uhum. mulher que faz uma comida para o marido cheia de afeto, uma mulher que recebe o marido e entrega para ele afeto, enfim, que, enfim, tem uma noite com o marido preparada, só os dois ali, um vinho, alguma coisa assim, que na dinâmica de uma vida urbana como a nossa, assim, muito, muito acelerada, se perdeu. Ok. Então, tem muita gente querendo trazer de volta esses valores que se perderam. Uhum. Acredito que isso está restrito a uma bolha, principalmente bolhas de internet. Na vida real mesmo, assim, eu acho que poucos vão viver isso. Poucos vão ter essa experiência. E os homens que pensam a mesma coisa, tipo assim, não, vai chegar um momento que as mulheres vão voltar. Talvez as mulheres que estão crescendo, e essas são as seguidoras das influenciadoras que fazem isso, elas pensam assim, tipo assim, putz, se olha pro lado, se minha mãe divorciou, se minha tia divorciou e todo mundo divorciou, tem alguma coisa errada no casamento. O que que tá errado? Eu não quero ter o mesmo destino. Eu não Certo. quero ter. Se eu quiser fazer as coisas do jeito certo, o que que eu tenho que fazer? E algumas estão já, tipo, acordando antes. Eu conheço meninas assim que acordaram pra essa realidade. Olham pra Bíblia, pra mulher virtuosa que é descrita nos Sim, sim, provérbios, sim. quem é ela, né? Exatamente, Aham. exatamente. A mulher, ela começa, então, a também se questionar. Acontece que o grande questionamento é: como eu faço para o casamento voltar a ser atrativo para o homem? Ok. É, porque tem essa questão, depois da década de 60, com a questão da liberação sexual, né, depois lá após o Woodstock e tudo mais, você teve lá a Revolução Cultural, e hoje, depois aí de 60 anos, né, daqueles eventos, o homem hoje não tem incentivo nenhum para voltar para essa relação. Não tem. Qual que é a grande vantagem para ele social em assinar um documento? Tudo bem, se ele tiver uma perspectiva cristã, principalmente se ele for católico, no meu caso, mas enxergar isso como um sacramento e enxergar isso como um mandamento de Cristo. Mas digamos, para a sociedade como um todo, até dentro das próprias igrejas, tá? Quando a gente pega os dados de divórcio, dentro das igrejas e fora é muito É a parecido, é mesma coisa. parelho. Os mesmos, índices de traição, divórcio, por exemplo, dentro do ambiente cristão é o mesmo de fora. Porque, acima de tudo, nós estamos no mesmo ambiente também. E as pessoas pensam e têm a mesma dinâmica, os mesmos estímulos e tal. O Para o homem mesmo, assim, o casamento, para ele voltar a ser interessante, o homem tem que ter garantias. E hoje o homem não tem garantia nenhuma. Uhum, Qualquer homem que tá casado aqui, eu, quem tá assistindo, etc. Se você chega em casa hoje e sua mulher fala assim: "Eu quero ir embora", você não tem o que fazer. uhum, Mas eu não fiz nada, eu não te traí, eu não te bati, eu não deixei faltar nada, eu fiz minha parte. A maioria dos homens, quando eles chegam no divórcio, por que que acontece? Ele pensa que a mulher às vezes tá com um problema, uhum, tá insatisfeita e tal, mas ele tá fazendo o possível pra não faltar nada na cabeça dele. Na cabeça dele, ele não fez nada errado. Ele não uhum, entende por que a mulher tá indo embora. uhum, Por quê? Porque ele, na cabeça dele, ele casou, ele não casou com a mulher? É só ele não fazer merda. Na cabeça do homem é sempre o homem, uhum, né. A mulher não tem responsabilidade nenhuma, é sempre o homem. Simples assim. Se o homem, eh, começar a ter, primeiramente, respeito, que é uma coisa que ele quer da mulher, ele quer que a mulher o respeite. Respeito e admiração da mulher, já é um fator a mais, assim, pra ele ficar. uhum, A maioria das esposas hoje, eu posso afirmar pra você, não respeitam e amam seus maridos. Não tem admiração nenhuma por eles. uhum. Tanto que uma das frases que eu fiz que eu falei que viralizou é verdade, cara. Se os homens soubessem o que as mulheres pensam deles, eles que pediam um divórcio. Só você olhar, por que que 75% das mulheres pedem um divórcio? Porque os homens, na cabeça deles,
Eles estão se sacrificando pela família, eles estão se sacrificando pelos filhos, eles estão se sacrificando mesmo, assim, tipo, Uhum. ele também não tá satisfeito, ele também não tá feliz. E muitos deles comentaram isso no meu post. Cara, eu faço isso por filhos, eu faço isso porque eu não quero que outro cara venha colocar a educação do meu filho, sabe, abaixo da dele. Uhum. Tem muito homem que pensa assim. Uhum. Tem muito homem que tá realmente, como a gente fala, né, tancando um casamento, Sim. onde ele não tem admiração, não tem respeito, a mulher cobra dele coisas e trata ele como se ele fosse um empregado. Fala que ele tem obrigação, tem 300 obrigações, tudo que ele faz é obrigação, mas não tem reconhecimento nenhum, não tem sexo. É isso, cara. A vida dos homens no casamento é isso daí. A maior pesquisa no Brasil, dentro do público feminino, me arrependi de ser mãe, e a segunda, me arrependi de ter casado. Se você jogar os dados do Google de 2023, no Brasil, é isso. Me arrependi de ser mãe e me arrependi de ter casado. Sim. Que É coisa. que o casamento. É que assim, os dados do casamento são muito piores. Só Uhum. que tem muita gente que só junta. Ok. Por Ok. isso que não aparece tanto assim, só aparece lá que é 5%, 43% em 5 anos, aí vai para 53%, 56% em 10 anos, e vai. Enfim, em pouco mais de 10 anos, 2/3 dos casamentos acabam no Brasil. Uhum. Sobrou 1/3. Uhum. Então 1/3 já deu errado porque as pessoas nem deveriam ter casado, já deu errado logo de cara. Outro terço é a dinâmica do casamento que acabou. A pessoa até casou pensando que ia ser legal, mas acabou depois de um tempo. Aí tem vários motivos para isso, desde nascimento de filhos, isso acaba. Tem nascimento de filhos, mas tem traição também, e tem principalmente crise financeira. Questão financeira ali. São os 3 nessa ordem. O primeiro lugar, questão financeira. Os maiores problemas do casamento. E a pandemia tá aí pra mostrar isso, por exemplo. Que as pessoas, na hora que tiveram que conviver uma do lado da outra, não estavam se suportando mais, e explodiu o número de divórcios. Então, desde 2020, a gente tem aí os divórcios batem recordes, e às vezes tem mais divórcio do que casamento no ano. Uhum. Uhum. Ô Júnior, só pra eu participar aqui um pouco, cara, eu vi uma pesquisa curiosa esses dias também, que acho que dos divórcios, em média, 70% mais ou menos são iniciados pelas mulheres. Você tem algo Sim, são as mulheres que parecido? pedem. Porque a mulher não gosta do casamento, né, cara? Mulher não gosta do casamento. Você tem que ficar bem claro. Ah, por que eu tô falando isso? Não, tô falando que é o seguinte, cara. A mulher, ela quer o vestido de noiva, ela quer casar porque ela quer a festa, porque ela quer a cerimônia. Tem a mulher que tem sonho de casar na igreja e tal, mas depois nunca vai na igreja. Uhum. Tem o status também. Certo. Putz, vai estar todo mundo olhando pra ela. Redes sociais. Sim, enfim. melhor vestido e tudo mais, etc. Mas o casamento mesmo, quem gosta mais é o homem mesmo. Uhum. Porque o homem tem uma pessoa que ele gosta, ele pode transar com ela, ele, querendo ou não, tem uma pessoa ali que ele confia. Tem acesso aos filhos o tempo todo. É isso, tipo assim, porque uma pessoa, tipo assim, você que tá conversando com alguém, ou você tá tendo uma intimidade com alguém, você conversa com essa pessoa, você se abre, entendeu? Você não tá necessariamente preocupado em caçar toda hora uma pessoa nova, Uhum. tá? Quando o homem casa, é porque ele conseguiu juntar certas características nessa pessoa. Uhum. A mulher não. A mulher, ela descobre depois no casamento que, tipo assim, pô, eu pensava que esse negócio ia ser bom, mas não tá valendo, não tá compensando. Ok. Então as mulheres, são por isso que as mulheres saem do casamento. Elas saem do casamento. Não, são as mulheres que abandonam necessariamente os casamentos, não são os homens. Os Uhum. homens, muitas vezes, como eu falei, eles preferem fazer um sacrifício, porque, vou ter meu filho aqui, né? Putz, eu não quero perder acesso a isso, eu não quero perder acesso àquilo. E aí tem até um discurso, muitas vezes, que fala-se sobre, putz, mano, se você perdeu o amor pela pessoa, aprende a amar de novo. Ok. Né? Aprende a amar de novo, tenta fazer igual o Kaká fez lá, o livro lá, esqueci o nome. Certo. Mas tem um livro lá que você faz 30 dias lá, ou 40 dias de coisas pra reconquistar o amor. Kaká fez 2 vezes e não deu certo. 80 Então já dias. tá provado que o livro não funciona, mas tá aí. Tem gente que fala sobre isso, né? Tipo, reconquistar o amor e tal. Uhum. É sempre o homem fazendo. Uhum. Sempre o homem fazendo. E como eu falei, as mulheres não gostam do casamento. O casamento pra mulher acaba muitas vezes quando aí ela já reformou a casa, já botou a cozinha do jeito que ela quer, e aí é viagem que tem que fazer, etc. Então ela gosta de coisas que acontecem dentro da dinâmica 2 no casamento. Ok. Mas do casamento em si, a rotina, né? Putz, o trabalho, porque, mano, manter uma relação é trabalhoso, é complicado e etc. Sim. Elas não gostam.